Mesmo com medo haja, da Joyce Meyer. Já estamos no último capítulo, passou tão rápido. Que livro maravilhoso! E passou muito rápido. Mas muita aprendizagem. Muita aprendizagem. Hoje é o último dia. Mas eu peço que você curta, comenta, compartilha. Além desse livro, nós temos outros livros aqui no canal. Então aproveita essa oportunidade de você poder estar só ouvindo, né? Às vezes você não tem tempo para parar. Eu já tive muita atividade na minha vida, corria para lá e para cá, eu não tinha tempo para parar para ler. Mas no transporte público, eu usava muito transporte público. Era um momento que eu parava para ouvir. E na minha época não tinha internet, não tinha YouTube. Mas olha só que maravilha, né? Que maravilha hoje a gente tem essa bênção que Deus nos deu, que é a internet, que é o WhatsApp, que é o YouTube. E ali a gente pode baixar os vídeos e ouvir, tem podcast, tem coisas maravilhosas, né? Hoje a pessoa só não cresce no conhecimento porque não quer. Porque não quer. Porque a oportunidade tem. Então, capítulo 23. Você pode descansar na promessa da eternidade. Liberte-se do medo da morte. E também para que ele pudesse se livrar e libertar completamente todos aqueles que, através do medo apavorante da morte, eram mantidos em cativeiro ao longo de todo o curso de suas vidas. Hebreus 2:15. A palavra morte é definida no Vine's Complete Expository Dictionary como a separação entre a alma, a parte espiritual do homem, e o corpo, a parte material, esse último deixando de funcionar e se transformando em pó. Se procurarmos a palavra morte na maioria dos dicionários, veremos que o significado é algo sobre deixar de existir, mas como vemos no Vine's Completely Expository Dictionary, o significado bíblico de morte não se refere a deixar de existir, mas o que o nosso corpo deixa de funcionar. O corpo realmente deixa de existir, mas a alma permanece. A alma é nossa vida interior, que consiste nas nossas emoções, desejos, pensamentos, imaginações e vontades. Poderíamos dizer que ela é o nosso verdadeiro eu. Por isso, não deixamos de existir quando morremos, somente nosso corpo. Como cristãos, temos a promessa de Deus de que receberemos novos corpos glorificados depois que nossa vida terrena terminar. Iremos para o céu para estar com Ele por toda a eternidade. Será maravilhoso estar no céu. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Ninguém pode viver na dimensão terrena sem um corpo de carne e osso. Foi por isso que Deus enviou seu Filho para nos libertar do temor da morte, morrendo em nosso lugar e pagando pelo nosso pecado. Para fazer isso, Jesus precisou de um corpo físico. Ele experimentou tudo o que nós experimentamos como seres humanos, porque tinha um corpo carnal, mas era totalmente Deus dentro desse corpo. O fato de Jesus ter sido crucificado por nós não significa que nossos corpos não irão morrer, mas que não precisamos temer a morte, porque sabemos o que acontecerá conosco no instante em que passarmos desta vida. Veremos Deus face a face. Para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor,
A alegria de viver sua promessa será maravilhosa demais para entender até que a experimentemos. Nenhum de nós quer morrer antes do tempo, mas a morte não precisa nos amedrontar. Ela significa simplesmente que vamos deixar nosso lar temporário na terra para ir para o lar eterno no céu. Devemos ter sempre em mente que a vida aqui é temporária. Este mundo não é nosso lar. Essa é a razão pela qual nunca nos sentimos totalmente satisfeitos. Há um anseio em nós por vivermos a presença de Deus em uma atmosfera de paz e amor completos. A eternidade está escrita em nossos corações, ver Eclesiastes 3:11. Até mesmo aqueles que não creem em Deus têm esse anseio, eles simplesmente não sabem o que é. É por isso que tentam preenchê-lo com coisas como dinheiro, sucesso e recursos. Inclusive os cristãos tendem a fazer isso, pelo menos por algum tempo, até perceberem o que realmente desejam. Eles querem mais de Jesus. Não é errado querer desfrutar as coisas boas que a vida terrena oferece, mas nunca devemos permitir que elas venham antes de Deus. Mantenha Deus em primeiro lugar em todo o tempo, e você acabará no lugar certo quando morrer. Pelo fato de que todas as pessoas, sem exceção, um dia morrerão, não é sábio passar a vida temendo uma coisa que você não pode evitar. Penso que uma pessoa que sabe que vai para o céu não deveria ficar lutando com medo da morte, mas sei que muitos fazem isso. O apóstolo Paulo falou somente sobre a morte. Paulo escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Ele estava pronto para partir a qualquer momento em que o Senhor quisesse levá-lo, mas também queria continuar ajudando as pessoas. Paulo disse que estava pressionado entre duas escolhas, ver Filipenses 1:23. O desejo dele era partir e estar com Cristo. Por isso seria melhor para ele também. Entendia que permanecer na carne era mais necessário para as pessoas a quem ministrava. Filipenses 1:23-24. Com certeza, Paulo não tinha medo de morrer. Vejo que quanto mais envelheço, mais aguardo com expectativa estar fora deste mundo e de todas as suas misérias para estar com o Senhor. Mas assim como Paulo, quero ficar na terra enquanto Deus permitir e terminar o percurso que Ele colocou diante de mim. Quero completar minha carreira aqui, mas não tenho medo da morte. Quando Paulo escreveu aos Coríntios sobre morte e ressurreição, explicou a eles que, quando uma semente é semeada na terra, ela morre ou deixa de existir como semente, mas depois ressuscita ou sai da terra como algo inteiramente diferente. Ver 1 Coríntios 15, 36, 38. Não sei quanto a você, mas estou empolgada para ver como será meu corpo glorificado. Não creio que ele terá celulite, nem terei necessidade de me preocupar com calorias. Não ficarei cansada, nem pegarei resfriados, e muito menos precisarei de uma prótese de quadril. E quanto ao inferno, preferimos não pensar no inferno. E se você recebeu a Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador, não precisa pensar nele, a não ser para sentir-se muito feliz por não estar indo para lá. Mas os incrédulos deveriam estar preocupados. Muitas pessoas não acham que o inferno possa existir, pois acredito que um Deus de amor jamais condenaria qualquer um a um lugar tão horrível. A verdade é que Deus não manda ninguém para lá. As pessoas escolhem ir para lá pela maneira como vivem. Sim, Deus é amor, mas também é justo. O pecado exige um sacrifício para ser remediado. E Jesus veio e se sacrificou pelos nossos pecados. Ver Isaías 53, 5:12, Efésios 5,
2, 1, 1 João 4, 10. Ele pagou a dívida que era nossa. Ele tomou nosso lugar e sofreu naquela cruz. Jesus fez isso por todos os que um dia viveriam sobre a terra, mas para receber seu presente, é preciso crer nele e no que ele fez por nós. Deus não quer que ninguém pereça, ver 2 Pedro 3:9, mas aqueles que se recusam a crer condenam a si mesmo ao inferno. Sei que esse é um assunto desconfortável, sinto-me pouco confortável até em escrever sobre ele, mas precisamos estar conscientes da possibilidade da existência do inferno. Certa vez li que existem 60 versículos sobre o inferno nos 4 evangelhos, e todos foram palavras de Jesus. Falando do inferno, Jesus disse: onde haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13:28. Isso nos dá a ideia de que um tormento extremo. Sabemos o que é choro, mas o que é ranger de dentes? Significa ranger os dentes juntos quando se mantém o maxilar muito enrijecido. Fazemos isso quando sentimos muita dor. Algumas descrições do inferno na Bíblia afirmam que ele será cheio de fogo. Ver Mateus 25:41, Marcos 9:43 e Judas 7. Outras dizem que os pecadores são arrependidos, serão lançados no lago que arde com fogo. Ver Apocalipse 20:15. Uma das parábolas de Jesus deixa bem claro que tanto o céu quanto o inferno existem e que os que estão no inferno podem ver o céu. Ver Lucas 16:19-31. A parábola fala sobre um homem rico que se vestia com as roupas mais finas e que se banqueteava suntuosamente todos os dias. À sua porta, algumas pessoas haviam deixado um homem pobre chamado Lázaro, que estava coberto de chagas e desejava se alimentar com o que caía da mesa do rico. Até os cães iam e lambiam as suas chagas. O homem pobre morreu e anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, inferno e no tormento, o homem rico ergueu os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro ao seu lado. Ele chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16:24. Sabemos, com base nessa palavra, que o homem no inferno podia ver os que estavam no céu. Eu penso que estar no inferno e ter de olhar para o que perdemos deve ser uma tortura. O homem rico se divertiu na terra sem se preocupar com os que sofriam e agora estava experimentando o merecido castigo. O homem pobre, por outro lado, recebeu sua recompensa no céu. Assim vemos que o céu e o inferno existem. O inferno é um lugar para onde não queremos ir, portanto é importante tomar as decisões certas enquanto podemos. Ressurreição. Jesus morreu por nós e levou nosso castigo pelo pecado, mas felizmente a história não termina com sua morte. No terceiro dia, depois da sua morte e sepultamento, ele ressuscitou. Ver Lucas 24. A morte não pôde detê-lo e também não poderá nos deter se crermos em Jesus. A morte não teve poder sobre ele e não tem poder sobre nós, a não ser o poder que nós mesmos damos a ela quando a tememos. Os muçulmanos acreditam nos ensinamentos de um profeta chamado Maomé, que está morto. Os budistas acreditam nos ensinamentos de um homem chamado Siddhartha
Gautama, também conhecido como Buda, que também está morto. Muitas outras religiões baseiam-se em fé em alguém que está morto, mas os cristãos creem em Jesus, que está vivo. Os cristãos não precisam de uma prova da ressurreição, porque ela está em nossos corações. Mas para aqueles que não creem, pode ser útil saber que a prova da ressurreição existe. Temos inúmeros relatos dos discípulos de Cristo e dos soldados romanos que guardaram o túmulo. Eles testemunharam o túmulo vazio, contendo as faixas de linho deixadas para trás e o lenço do sepultamento que cobria a cabeça de Jesus, encontrado cuidadosamente dobrado e deixado à parte. Ver João 26:7. Existe algum significado específico para o fato de o lenço estar dobrado? Recentemente li um artigo que apresentava uma bela verdade sobre isso. Jesus usou muitas parábolas e referências culturais para transmitir suas mensagens. No tempo de Jesus, o servo preparava as refeições para o seu senhor e não ousava tocar na mesa até que ele terminasse de comer. Se o senhor comesse, pegasse o lenço ou o guardanapo, secasse as mãos e a barba, amassasse o lenço e depois o colocasse sobre a mesa, isso significava que ele havia terminado e que tudo podia ser limpo. Entretanto, se ele dobrasse o lenço, nenhum servo podia tocar na mesa, porque o guardanapo dobrado significava eu vou voltar. Será que Jesus nos deixou uma mensagem através do lenço dobrado? Creio que sim. Acredito que tudo o que Jesus fazia tinha um propósito. E o lenço dobrado não é exceção. Jesus prometeu que voltará para nós. Por isso, sabemos que a morte não terá a palavra final. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14:1-3. Muitas pessoas passam a vida aterrorizadas pela morte. William Randolph Hearst era um homem extremamente rico e construiu uma mansão cheia de coisas adoráveis onde vivia. Quando alguém o visitava, ele tinha uma regra estrita. Ninguém tinha permissão para falar sobre a morte ou mesmo mencioná-la. Esse homem era atormentado todas as noites quando ia dormir pela ideia de que poderia morrer durante a noite. O interessante é que o medo da morte não o impediu de morrer. Ele apenas arruinou sua alegria de viver. Por outro lado, temos o testemunho de muitos outros, como o apóstolo Paulo, que estavam prontos para deixar essa terra a qualquer momento. Um dos pais do cristianismo, João Crisóstomo, tinha tanto zelo pelas reformas na igreja da época que enfureceu a imperadora Eudóxia, que o exilou muitas vezes. Ele disse: o que posso temer será a morte? Mas você sabe que Cristo é a minha vida e que eu ganharei com a morte. Vamos aguardar o céu com expectativa em vez de temer a morte, porque quando deixamos esta terra, nossa vida estará apenas começando. Temos medo da morte ou medo de morrer? Ao pensar sobre a hora da minha morte, posso dizer sinceramente que não temo de modo algum, mas espero que morrer não seja muito doloroso. Certa vez eu estava em um pequeno avião com uma outra pessoa. De repente, sem nenhuma explicação dos pilotos, a aeronave começou a descer muito depressa e pensamos que provavelmente cairia. Demos as mãos e nos preparamos para encontrar Jesus, mas devo admitir que um pensamento que tive foi:
Será que vai doer muito? Creio que a maioria de nós pede a Deus para que, quando chegar a hora derradeira, possamos dormir e simplesmente acordar no céu. Ou que Deus nos leve depressa, sem nenhuma doença prolongada. Por que não orar pelo melhor? Entretanto, também precisamos saber que, seja qual for o processo envolvido na morte de cada um de nós, Deus estará conosco e nos levará para casa exatamente no momento certo. Ouvi muitas histórias de pessoas que disseram no leito de morte: Jesus está aqui para me buscar agora, preciso ir. Morrer é algo que ninguém pode evitar. Podemos sentir algum medo do desconhecido, mas temos a certeza da ressurreição e do céu, e isso é motivo para celebrar. Comentários finais. É preciso coragem para crescer e se tornar quem você realmente é. E. Cummings. Todo o mundo precisa lidar com o medo, mas podemos aprender a não deixar que ele dite nossas decisões ou governe nossa vida. Duvido que o medo algum dia vá desaparecer completamente da vida de alguém, mas podemos e devemos resistir a ele. Se você precisa fazer alguma coisa, ainda que sinta medo, reúna toda a sua coragem e dê um passo de fé. Certamente eu não estaria fazendo as coisas que faço hoje se não tivesse tomado uma atitude quando acreditei que Deus queria que eu o fizesse. Agi mesmo com medo e gritava: você vai falhar. O velho ditado diz: se você não tiver êxito na primeira vez, tente outra vez. E eu digo: se você não tiver êxito na primeira vez, você é normal. Continue tentando até encontrar seu ponto ideal na vida. Quero encerrar este livro encorajando você a não permitir que o medo de ser diferente roube o seu destino. Para ser quem realmente é, você precisa entender que nunca será como qualquer outra pessoa, nem poderá ser. Você é único, e é isso que faz você alguém especial. Ralph Waldo Emerson escreveu: não importa quem seja o homem, ele deve ser um não conformista. É muito importante não gastarmos nosso tempo e nossa energia tentando ser como os demais. As pessoas querem ser livres para serem únicas e individuais, mas ao mesmo tempo têm medo de ser diferentes. Por quê? Porque no passado foram rejeitadas por não se encaixarem na ideia de outra pessoa sobre o que deveriam ser ou fazer. A natureza humana faz com que temamos a dor da rejeição. Então nós não nos conformamos. A maioria das pessoas acredita que há segurança na conformidade. Jesus, o apóstolo Paulo e todos os outros que um dia realizaram algo grande eram pessoas que não se conformavam com as circunstâncias. Devemos ser transformados à imagem de Cristo, mas nunca devemos nos conformar com o mundo. Ver 2 Coríntios 3,18, Romanos 12,2. Acredito que se pudermos confrontar o medo de sermos diferentes e nos tornarmos quem realmente somos, poderemos vencer qualquer outro medo que se levante contra nós. Oro para que este livro tenha ajudado você e continue a fazer isso. Viva a vida com coragem e desfrute o que ela tem a oferecer. Versículos poderosos para ajudá-la a enfrentar o medo. Nada se compara ao poder da palavra de Deus para nos ajudar a combater a tentação de temer e fazer as coisas mesmo com medo. Encorajo você a ler estes versículos e meditar neles até a memorizá-los. Assim eles virão à sua mente sempre que o medo começar a surgir em seu coração. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1,9.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Isaías 41:10. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem da profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:38 e 39. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Salmo 118:6. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56:3. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31:8. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27:1. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, disse o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Você tem um relacionamento real com Jesus? Deus ama você. Ele o criou para ser um indivíduo único, especial e inigualável. E tem um propósito e um plano específico para a sua vida. Através de um relacionamento pessoal com Deus, o seu Criador, você pode descobrir um modo de vida que verdadeiramente satisfará a sua alma. Não importa quem você seja, o que você fez ou em que situação você se encontra agora, o amor e a graça de Deus são maiores que o seu pecado, que os seus erros. Jesus entregou a sua própria vida voluntariamente para que você possa receber o perdão de Deus e ter nova vida nele. Ele está apenas esperando que você o convide para ser o seu Salvador e Senhor. Se você está pronto para entregar sua vida a Jesus e segui-lo, tudo o que tem a fazer é pedir. E Ele que perdoe seus pecados, Ele permita recomeçar a vida que você foi designado a viver. Comece a fazer esta oração. Senhor Jesus, obrigada por entregar tua vida por mim e por perdoar meus pecados, para que eu possa ter um relacionamento pessoal contigo. Lamento sinceramente os erros que cometi e sei que preciso de ti para me ajudar a viver uma vida reta. Tua palavra diz em Romanos 10:9, se com a boca confessares que Jesus é Senhor e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Creio que tu és filho de Deus e confesso a ti como meu Senhor e Salvador. Toma-me como estou e trabalha em meu coração, fazendo de mim uma pessoa que tu queres que eu seja. Quero viver para ti, Jesus, e sou muito grato por tu estares me dando um novo começo na minha vida contigo hoje. Eu te amo, Jesus. É tão maravilhoso saber que Deus nos ama tanto assim. Ele quer ter um relacionamento profundo e íntimo conosco.
e que cresça a cada dia à medida que passamos tempo em sua presença, em oração e no estudo da Bíblia. Parabéns pela sua nova vida em Cristo. Sobre a autora. Joyce Meyer é uma das principais mestras da Bíblia no mundo. Seus best-sellers, segundo o New York Times, ajudaram milhões de pessoas a encontrarem esperança e restauração através de Jesus Cristo. Os programas da Joyce, Desfrutando a Vida Diária e Respostas de Todo Dia com Joyce Meyer, vão ao ar em todo o mundo, via TV, rádio e internet. Por meio do Joyce Meyer Ministries, Joyce ensina sobre uma série de tópicos com foco especial em como a palavra de Deus se aplica no cotidiano. Seu estilo franco de comunicar lhe permite compartilhar de maneira aberta e prática suas experiências para que os outros possam aplicar em suas vidas o que ela aprendeu. Joyce é autora de quase 100 livros, que foram traduzidos para centenas de idiomas, com mais de 65 milhões de exemplares tendo sido distribuídos mundialmente. Seus best-sellers incluem Pensamentos Poderosos, A Mulher Confiante, Pareça Maravilhosa, Sinta-se Maravilhosa, Começando Bem Seu Dia, Terminando Bem Seu Dia, O Vício de Agradar a Todos, Como Ouvir a Voz de Deus, Beleza em Vez de Cinzas e Campo de Batalha da Mente. A paixão de Joyce por ajudar pessoas vulneráveis é fundamental para a visão do Hand of Hope, o braço missionário do seu ministério, que oferece ajuda humanitária em nível mundial, atuando com programas de alimentação, assistência médica, orfanatos, socorro em desastres, intervenção ao tráfico humano, reabilitação e muito mais, sempre compartilhando o amor do Evangelho de Cristo.